gente, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês uma dica de como trabalhar com EVA sem precisar de frisador. Você vai usar só o que você tem em casa para poder dar o efeito que você precisa para sua arte com EVA, tá certo? Eu fiz um girassol em um vidro e ficou lindo. Vou mostrar a vocês como foi que ficou. Ficou assim, ó, lindo, não tá? Então, não usei frisador, só usei a tesoura e usei um segredinho que eu vou dizer a vocês qual é agora. Vamos lá? Então, eu vou usar esse vidro aqui para fazer uma aplicação de EVA. Ele era uma bomboniere, quebrou a tampa, então vou fazer essa aplicação para vocês verem. Eu vou precisar de EVA amarelo e verde. Esse verde aqui, ele tem glitter. Vou precisar de tinta amarela e vermelha para poder dar o tom de laranja. Eu fiz uma misturinha aqui, aí deu o tom de laranja, porque eu não tenho a cor laranja, então eu fiz essa mistura. Vou precisar de tesoura e de uma chapinha, ou pode ser um ferro de passar roupa. A minha chapinha já está até ligada para ir esquentando, porque ela tem que estar bem quente para poder fazer o efeito que eu quero. Eu vou recortar umas folhas. Eu não medi, não fiz molde, não fiz nada. Eu cortei primeiro tipo uma folhinha mesmo e medi no vidro para saber se ia caber todas as pétalas certinho, para não ter que estar passando do vidro. Então, se você for fazer uma aplicação em um vidro e o vidro for curto, não for um vidro que seja muito grande nem muito largo, dependendo do que você for fazer, meça primeiro para você ter certeza que quando você for colar, não vai ficar saindo do vidro, né? Não ficar fora do espaço do vidro. Foi isso que eu fiz. Eu cortei medi no vidro, deu certinho. Então, desse primeiro que eu cortei, eu fiz o molde. Aí eu saí recortando todos os outros. Aqui estão todas as pétalas que eu vou precisar, já cortei todas, já contei quantas eu irei precisar. A dica é, vai fazer alguma arte, mede a primeira peça, recorta a primeira, faz a medição no espaço que você vai fazer, se caso você for colar, e conta, se possível, para saber quantas você vai precisar, tá? Para fazer todas no mesmo tamanho e fazer todas com o mesmo efeito, porque agora eu vou fazer a parte da pintura. E na parte da pintura, como é um girassol, eu preciso que todas as partes de dentro elas estejam pintadas, tipo que no mesmo padrão, tá? Para não ficar desalinhado e não ficar mal feito. Nessa etapa da pintura, eu já misturei aqui a tinta guache amarela e vermelha para dar esse tonzinho laranja. Mas se você já tiver a tinta laranja, pode ser tinta também de PVA. Eu vou fazer com a tinta guache porque eu não estou com a tinta PVA nessa cor. E vou precisar de uma esponjinha de lavar prato, um pedacinho para eu poder fazer essa pintura. Na parte da pintura é super fácil. O seguinte é você fazer tipo esfumaçar a tinta. Você não vai colocar muita tinta na esponja, você molha um pouquinho a tinta, tira o excesso na tampinha mesmo e aplica na pétala esfumaçando, passando bem de leve, porque a esponja já vai estar quase seca, certo? E você vai passar bem suavemente, só para dar uma leve pintura na folha, ok? E ao redor você também pinta. Você vai pintar dos dois lados. Por que dos dois lados? Porque como ele é vidro, a parte de dentro também vai aparecer. Então, ela tem que estar pintada dos dois lados, ok? Você pinta desse jeito. Você pintou uma pétala, pintou a segunda, pronto. Aí agora você vai e mede para ver se elas estão seguindo a mesma sequência de pinturas, porque como é a parte de dentro do miolo da pétala, elas têm que estar todas assim, ó, alaranjadas, para poder, quando for colar e montar, elas ficarem no mesmo padrãozinho de pintura da parte de dentro da flor.
Eu vou precisar de 2 tamanhos de pétalas, essas maiores, que foram as primeiras que foram cortadas, e vou precisar também de uma remessa com as pétalas menores, porque eu vou fazer esse girassol com 2 camadas de girassóis, com 2 camadas de pétalas. A de baixo vai ter que ser grande, que é essas aí, e depois eu vou fazer uma outra camada com as pétalas menores, mas é só um pouquinho menor, é só diminuir tipo 1 milímetro, já dá para fazer essa segunda camada, tá certo? Que corta o EVA. A parte que tem o cortezinho no EVA também tem que estar pintada. Todas as pétalas já estão pintadas e secas, e agora eu vou usar a chapinha para moldar essas pétalas, tá certo? Qual é o efeito que a chapinha vai dar? A chapinha vai tirar essa parte grosseira que tem do EVA, que fica ao redor das pétalas. Depois que a gente corta, ela fica meio grosseirinha, pronto. A chapinha vai tirar essa parte grosseira do EVA e vai dar um efeito na pétala que eu preciso para fazer esse girassol. Deixa eu mostrar a vocês como é que ela fica quando eu coloco na chapinha. A chapinha, ela dá o efeito que eu preciso para o acabamento das pétalas. Olha aqui essa pétala como ela tá. Você lembra como é que ela estava antes? Toda retinha, com aquela parte grosseira. Pronto, aí agora ela tá com o acabamento bem fininho. A espessura dela mudou e ela ficou assim, ó, meio que oval, né? Que é o que eu quero para fazer a minha arte no vidro. Ela tá do jeitinho que eu quero, e desse jeito que eu vou querer que fique todas as pétalas. Então, como é que faz? Põe a pétala na chapinha, não precisa fazer nada. O calor da chapinha vai fazer ela ficar assim, desse jeitinho, ok? O efeito que ela vai ficar é desse jeito aqui. Pronto, nessa parte aqui das pétalas já estou finalizando. Agora eu vou cortar a parte das folhas. Vou cortar parecido com as pétalas, só que ela vai ficar com as 2 pontinhas fininhas. As pétalas não, a pétala tinha uma pontinha fininha e a outra ponta no finalzinho era meio que retinha. Aí aqui eu vou cortar 4 folhinhas com com esse EVA com glitter, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as pétalas. Vou pôr na chapinha. Só que com elas eu vou colocar de uma forma diferente. Como elas têm a parte do glitter eu vou colocar para cima, desse jeito que eu estou colocando. Porque se eu colocar a parte do glitter para baixo, ela vai emborcar e o glitter vai ficar na parte de dentro. E eu não quero, né? Eu quero que ela fique com o glitterzinho para a parte de fora, para poder me dar o acabamento da flor. Terminei de fazer as pétalas e de fazer as folhas. Agora eu vou começar a aplicar no vidro para poder montar esse girassol. Eu irei usar essa cola do artesão, mas se você tiver cola quente ou tiver cola universal, elas também servem. Eu aqui estou medindo para saber exatamente onde eu começar colando as pétalas. Você tem que fazer o mesmo se você for aplicar esse girassol em uma peça. Você mede para poder começar, para depois que você colocar a primeira pétala, tá no lugar errado, aí tem que voltar tudo de novo, ok? Pronto, agora aqui eu vou ficar só na parte da colagem.
Como eu vou fazer 2 camadas de pétalas nesse girassol, eu estou deixando as pétalas não tão coladinhas com a outra, para que tenha um espaçozinho em cima para eu colocar uma outra pétala entre uma pétala e outra. Eu quis fazer esse girassol com 2 camadas de pétalas, mas com uma camada de pétalas, gente, já tá linda essa peça. Então, vai do gosto de cada um. Se você quiser fazer com uma camada só de pétalas, aí você deixa elas mais juntinhas. Só que antes de colocar a segunda camada de pétalas, eu vou colocar as folhas. Vou colocar 4 folhas intercalando aqui nas pétalas. Agora sim, eu vou colocar as pétalas menores para intercalar aqui e finalizar, né, com a parte do miolo. A parte do miolo, eu vou usar um outro tipo de emborrachado. Para facilitar na hora da colagem, de montar o girassol, aí eu ponho cola nas pétalas e é o tempo que ela vai secando, porque quando eu colocar em cima do EVA, ela já vai colar rapidamente. Não vou ter que ficar segurando as pétalas. Eu vou colocar as pétalas menores para intercalar aqui e finalizar, né, com a parte do miolo. Para fazer o miolo, eu usei EVA preto, pintei com a mesma tinta que eu pintei a parte das pétalas, na cor laranja, e coloquei na chapinha.
Pronto, aí ele ficou com esse efeito aqui de marrom. Eu vou usar também essa tinta aqui, tinta na cor bronze. Eu vou usar ela para preencher esse espaço aqui do miolo, porque como é vidro, a parte de dentro vai aparecer. Então, para não ficar com um acabamento feio pelo lado de dentro, aí eu vou passar um pouquinho eu vou passar essa tinta na cor bronze. Aí aqui está o miolo, né? Depois que eu pintei e passei na chapinha, aí ele fica assim. Aí agora eu vou colar ele no lugar onde ele tem que estar, na partezinha do miolo da flor. Para deixar a peça mais bonita, eu vou colocar essa tinta da Acrylex, né, que é a mesma que eu estou usando, na parte do miolo, na cor bronze, eu vou pintar a parte do miolo também. Aí essa parte aqui eu passo com um palito mesmo de churrasco. Vou dando batidinhas para que ela fique parecida com a parte do miolo da flor, né? Pronto, gente. Então, eu finalizo por aqui essa aplicação de EVA em vidro sem usar o frisador, só usando o material que você tem em casa, tá certo? E aí, gente, vocês gostaram da dica? Legal, não é verdade? Dá pra fazer um monte de coisa usando ou ferro ou a chapinha, tá certo? Então, se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha, tá certo? Um beijo!